O vídeo de hoje é bem diferente dos vídeos que você está acostumado a assistir aqui no canal. Afinal de contas, hoje a gente não vai viajar, mas vamos continuar falando de viagem. A gente vai começar uma série de vídeos para te ajudar a se desenrolar melhor na sua próxima viagem, seja para a França ou para qualquer outro país de língua francesa. O objetivo dessa série não é te tornar um mestre da língua francesa, é simplesmente te dar algumas dicas para agilizar a sua comunicação e para facilitá-la também. Afinal de contas, com um bom sorriso e uma boa comunicação, a gente sempre consegue abrir portas, certo? E para me ajudar nessa missão, eu trouxe aqui o meu namorado. Bom dia a todo mundo! O Mathieu, e ele é francês, e ele vai ajudar a gente com o sotaque e também a falar um francês mais real. Afinal de contas, muitas vezes quando a gente aprende em certos cursos, a gente aprende um francês meio rígido e não necessariamente é assim que é falado corriqueiramente. Antes da gente começar o vídeo, não se esquece, para você que ainda não é inscrito no canal, de se inscrever, e nós dois pedimos para todo mundo que estiver assistindo o vídeo para dar um joinha pra gente. Então tá! Vamos começar o vídeo. Recentemente foi publicado o ranking da proficiência em inglês no mundo e a França, apesar de ser um país super rico, ficou em 35º lugar, mostrando aí pra gente que é melhor a gente não se apoiar no inglês, mas saber um pouquinho de francês pode sim ajudar a gente na hora da viagem. E a primeira palavra que a gente vai aprender em francês é como dizer oi. Afinal, não existe palavras mais básicas, certo? É errado no francês. Em francês, oi se diz Salut! Mas eles não falam isso quando a gente não conhece a pessoa. Quando a gente não conhece a pessoa com quem a gente está se relacionando, a gente não pode dizer salut. É muito intromissivo, vamos dizer assim. A gente tem que dizer Bonjour! Exatamente. Bonjour, que na nossa tradução seria bom dia, ele pode ser usado em todo o dia, não apenas de manhã. Inclusive, isso chega a ser um pouco estranho, porque aqui na Europa, no verão, eles costumam ter dias super longos e mesmo em horas tardes durante o dia, os franceses continuam a dizer bonjour. Então, normalement, on doit dire bonjour jusqu'à quelle heure? Jusqu'à 18h. Ele está dizendo que a gente deve dizer bonjour até às 18 horas, mas eu tenho que confessar, isso na realidade não é verdade. Porque muitas vezes a gente chega em loja, em restaurante, tarde da noite e eles continuam dizendo bonjour. Quando muda do dia para a noite, a gente deve dizer Bonsoir. Tanto bonjour quanto bonsoir a gente diz quando a gente chega em um local. No entanto, quando a gente sai de algum lugar, normalmente a gente deve dizer outra palavrinha. Se for de manhã, Bonne journée. se for à tarde, Bon après-midi. se for à noite. Bonne soirée. Agora, bonne nuit, que é provavelmente vocês já escutaram, a gente diz antes de dormir, certo? Sim. E olha, pra você que tá assistindo o vídeo, só pra falar, pra ficar com a gente até o final, no final do vídeo eu vou contar pra vocês 3 palavrinhas que a gente fala no Brasil de origem francesa e que aqui na França, se você utilizá-las, ninguém vai entender. Ninguém. Então continue com a gente até o final. Agora a gente vai aprender a dizer obrigada e por favor. E só pra ficar claro, não existe no francês, pelo menos não em obrigada, nas outras palavras sim, uma diferença de gênero. Em francês tem apenas uma palavra que é Merci. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Merci. Obrigada. Bom, e aí eu acabei dizendo, inclusive, a outra palavra que é por favor. S'il vous plaît. S'il vous plaît é por favor. E a gente está usando aí s'il vous plaît. Vous é o pronome de tratamento mais polido, vamos dizer assim. Porque existe também o tu, que é a segunda pessoa, como tu em português, mas esse a gente usa exatamente para pessoas que a gente conhece bem. Eu falando pro Mathieu, na verdade, eu diria s'il te plaît e não s'il vous plaît, porque a gente se conhece bastante. A gente vai aprender a falar com licença, desculpa, só que isso pode ser um pouco complicado na língua francesa, porque eles usam palavras diferentes indiscriminadamente. Eles usam Excusez-moi, pardon, désolé. Exatamente, eles usam essas 3 palavras, pardon, désolé, excusez-moi, meio que da mesma forma. Por exemplo, se tiver uma pessoa na minha frente e eu quiser passar por ela, eu vou dizer em português, licença, por favor, e em francês a gente vai dizer Pardon, excusez-moi. Se eu acidentalmente dou, sei lá, uma cotovelada em alguém,
Que eu posso dizer? Désolé. E pardon não? Désolé pour un amigo. Ah, então tá. Se eu fizer isso num amigo, eu vou dizer désolé. Mas se je fais ça dans une personne que je connais. UFC. KFC. UFC. Ele me falou aqui em off que quando a gente dá uma cotovelada, quando a gente bate em alguém acidentalmente que a gente não conhece, a gente deve realmente dizer todas as palavras pra ver se a pessoa desculpa a gente. Pardon, excusez-moi, je suis vraiment désolé. Então, diz tudo que você souber. Se for uma pessoa conhecida, só désolé, tá bom. Bom, então acho que deu pra entender aí que tanto pardon, excusez-moi e désolé, elas são meio que sinônimos e podem ser usadas combinadas, que aí vai ser ainda mais educado. A ideia aqui é perguntar pra pessoa se ela sabe falar alguma outra língua, já que a gente tá partindo do princípio que vocês aí não sabem falar francês fluentemente. Então a gente vai perguntar se ela sabe falar português ou inglês. E existem várias formas para se perguntar isso. E a gente vai aprender 3 delas. A primeira forma. Est-ce que vous parlez anglais? A segunda. Vous parlez anglais? E a terceira. Parlez-vous anglais? A segunda e a terceira formas, elas são bem parecidas e só muda a colocação do pronome antes ou depois do verbo. Bom, e aí se a gente quiser perguntar se a pessoa fala português, a gente vai substituir o anglais por português. Aqui eu trouxe 3 palavrinhas diferentes que no Brasil, apesar da origem francesa, elas têm significados totalmente diferentes na França. A primeira delas é garçon. Aqui na França, garçon significa menino, garoto, e ela era usada antigamente para se referir ao nosso garçom que trabalha no restaurante. Só que ela se tornou realmente inutilizada. Garçom aqui na França é chamado de serveur, mas quando a gente chama o garçom no restaurante, a gente se refere a ele de uma maneira educada, então a gente vai utilizar monsieur, madame, famoso não? Sim. A segunda palavrinha que eu separei é petit gâteau. E essa foi uma super curiosidade. Gostoso. Essa foi uma super curiosidade pro Mathieu, que conheceu a minha sobrinha e ela ama petit gâteau e ela falava pra ele que queria comer petit gâteau, ele não entendia nada, porque petit gâteau pros franceses quer dizer simplesmente pequeno bolo. Eles não associam petit gâteau àquele bolinho de chocolate que sai aquela caldinha deliciosa. Em francês, se você quiser pedir isso quando estiver na França, peça... Moelleux au chocolat. Repete, s'il te plaît. Moelleux au chocolat. E agora a gente vai aprender a nossa terceira palavra, que é sutiã. Aqui na França, se você chegar em uma loja de lingerie e pedir um sutiã, as atendentes da loja vão ficar te olhando assim meio que sem entender o que você tá querendo. Sutiã, aqui na França, significa suportar, incentivar. E se você quiser falar sutiã lingerie, o nome certo é... Soutien-gorge. Outra fois? Soutien-gorge. Então, não entre em uma loja de lingerie pedindo sutiã, porque provavelmente ela vai pensar que você está querendo o suporte dela para alguma outra coisa que você estiver fazendo. Bom, e essas foram as minhas dicas para o vídeo de hoje. E como eu disse no início, eu pretendo que essa seja uma série de vídeos, caso esse assunto interesse vocês. E nos próximos vídeos eu vou fazer um apanhado das palavras em francês mais necessárias para determinadas situações de viagem. Então é isso, a gente se vê então no próximo vídeo. Tchau! Au revoir! Ah, e ficou faltando exatamente essa, que é tchau em francês. Au revoir! Au revoir!